Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo Wagner Quintão, ele é sacerdote wiccaniano. Nós estamos conversando sobre essa expressão da bruxaria moderna que é a Wicca. Wagner, esse é o seu nome civil, mas você tem também um nome religioso. Sim, a gente busca um nome religioso quando a gente entra numa tradição, dedica, ou se você é solitário, você busca um nome que você deseja atrair algo. Então, meu nome é Orion na tradição, mas tem um outro nome. Esse nome é o nome iniciático. Esse nome somente eu e o meu iniciador que sabem esse nome. Uma forma de proteção, porque é como se soubesse esse nome iniciático, você tem poder sobre mim. Então, é um nome que é usado também para uma forma de proteção. Sim. Então, você tem um nome civil, um nome religioso público e um nome religioso reservado. Reservado, que é o nome que os deuses me reconhecem e que somente eu e meu iniciador sabemos. Sim, sim. Como é que é a formação do bruxo? Então, tem duas formações. Tem aquele bruxo que escolhe o caminho solitário. Aí ele faz pesquisas, estuda por conta própria, determina o período de dedicação de estudos dele e quando ele se sente preparado, ele se auto-inicia. Muitas vezes essa auto-iniciação é questionada porque tem muita gente que não estuda o suficiente para ser um sacerdote, para se iniciar. Mas não é descartada essa possibilidade. Aquela pessoa que estudou, que praticou, que vivenciou, ela pode sim se auto-iniciar. Mas tem a iniciação através de tradições, porque a Wicca é dividida em várias ramificações que são as tradições. Então, essa iniciação aí tem um período de treinamento que você faz, que é o chamado período de dedicação. Depois desse período de dedicação, tem o ritual de iniciação, aí você faz parte realmente daquela tradição. Você passa a ser um sacerdote daquela tradição. E depois disso tem alguns outros níveis. Na minha tradição, por exemplo, é o nível de passagens, tem as passagens. Outras têm como grau, cada um tem algumas tradições que são 3 graus aí. Então, cada tradição tem o seu sistema próprio de treinamento e de graus depois como iniciado, como sacerdote. Sim. Hoje as pessoas, ao mesmo tempo que têm repulsa com esses termos, né, bruxo, bruxaria, magia, há também uma atração por toda essa temática. Como é que você vê esse movimento, né, atração e repulsa em relação à sua experiência religiosa? Então, isso me preocupa um pouco. Porque essa atração, ela faz com que pessoas que realmente não interessam pela espiritualidade, pela religião, se envolverem com a Wicca. Então, encaram como se fosse uma brincadeira, como se fosse, eu sou bruxo, e começa a utilizar elementos da religião sem vivenciar a espiritualidade. Então, isso é um problema sério que nós temos na Wicca hoje. Tem muitas pessoas que se dizem wiccanianas, mas elas não vivenciam a religião e somente para ter um nome, um status e chamar a atenção. Agora, essa outra parte de preconceito é que a gente mais tenta lutar, porque essa ideia que a bruxaria é do mal, que bruxo acredita em demônio, que cultua o demônio, isso não existe. Demônio não faz parte das nossas crenças, isso é uma crença cristã. Então, a gente tenta consertar isso, que ficou por muitos anos. A gente tenta mostrar do que se trata realmente a bruxaria. É uma religião, nós temos celebrações, nós temos rituais de culto às nossas divindades. Trabalhamos com magia, mas magia não é o principal. O mais importante é a nossa conexão com a natureza. Nosso elo com a natureza. Então, isso que a gente busca, muito mais do que a própria magia. Um wiccaniano, ele compreende a magia como um dos elementos da religião, como qualquer outra religião tem, mas não o mais importante. O mais importante é a nossa espiritualidade. Você acha que a literatura, o cinema, elas contribuíram para essa popularização dessas experiências religiosas, tipo a Wicca, entre outras? Sim, alguns filmes, algumas revistas, ela contribuiu para
para a bruxaria e para o Wicca ser conhecido. Alguns ajudaram, porque tirou aquela visão da bruxa sendo aquela criatura estranha, feia, velha, e colocou imagens mais belas em relação à bruxaria. Só que atrapalhou por um outro lado. A maioria das produções de cinema, por exemplo, Jovens Bruxas, que tem um filme que fala disso, coloca a bruxaria como sendo magia. E a parte religiosa e espiritual não é abordada devidamente. Então, isso que preocupa mais. Essa divulgação, por um lado, é bom para mostrar a bruxaria de uma forma diferente, não sendo aquela velhinha que mata criancinhas, mostrando a bruxaria como mulheres mais fortes, mulheres que têm um poder maior, isso é interessante mostrar, mas aquele lado que mostra somente a magia, as mulheres lindas, poderosas, fortes, extremamente feministas, mas só fazendo magia, sem a parte espiritual. Isso me preocupa. Sim. O arquétipo da mulher velha não evoca também a ideia de mulher sábia? Sim, mas o problema é que a nossa sociedade não compreende essa face anciã. Então, a nossa deusa, ela tem 3 faces, que é a jovem, a mãe e a anciã. E a face anciã, ela carrega toda essa sabedoria. Então, assim, muitas vezes a imagem da bruxa foi relacionada à velha também por algumas divindades que têm essa face anciã. Então, assim, a face anciã não é negada para a gente. Cada estágio, cada processo na nossa vida, ela é de suma importância para o seu crescimento pessoal. Então, um bruxo, uma bruxa, ela compreende a velhice como um estágio importante, uma fase importante que acontece na vida de todo mundo. Você falou, eu quero voltar depois ao tema da espiritualidade, ainda nesse programa, mas você falou da crença em demônios. Isso, você disse, é uma coisa do cristianismo. Não é? Qual que é o entendimento da sua tradição sobre essa questão, né, do aspecto satânico, do aspecto demoníaco, desse princípio de divisão, de separação? Nós não temos um ser, uma divindade contra os nossos deuses. Na verdade, tudo que acontece na vida nossa é consequência dos nossos atos. Então, muitas coisas ruins que acontecem, é a gente mesmo que atrai isso. Óbvio que existe energia negativa, pessoas que atrapalham a vida do outro, mas a gente compreende que isso são ações, não é um ser que induz que as pessoas façam isso. Então, é mais da ação da própria pessoa do que um ser, uma divindade, um demônio manifestando e uma entidade para o mal. Para o mal. Nós não acreditamos numa entidade para o mal. Sei. Mas e o mal propriamente? Né? Você disse que decorre das nossas ações, mas o sofrimento do inocente, né, a morte do bom e do justo em circunstâncias também violentas, trágicas. Como é que a espiritualidade wiccaniana dá conta de dar uma palavra sobre essa realidade? Então, a nossa própria divindade, ela tem um aspecto mais sombrio também, que é o aspecto do sofrimento, da morte e de outras coisas. E a gente compreende isso como algo necessário para a evolução de qualquer pessoa. Então, passar por determinadas experiências é importante até para o desenvolvimento da pessoa. Então, assim, pode ser algo injusto, que parece para a gente, em primeiro momento, que é injusto, mas que traz todo um conhecimento e um desenvolvimento para aquela pessoa ou para aquela comunidade. Então, assim, nós não vemos como vítimas de algo muito grave. Infelizmente, tem pessoas boas e ruins na nossa sociedade e que causam isso, mas essas pessoas vão sofrer a consequência disso, porque nós acreditamos na lei do retorno. Isso eu ia perguntar, se vocês têm uma perspectiva reencarnacionista, por exemplo. Sim, acreditamos, mas a lei do retorno... A lei do retorno não é exatamente isso apenas. Não é isso, porque a lei do retorno, e na Wicca nós temos a lei tríplice,
tudo que a gente faz, seja bom ou seja ruim, volta 3 vezes para você. Então, você pode cometer uma injustiça que isso vai voltar para você 3 vezes mais forte. Então, tudo que a gente faz, a gente paga aqui mesmo. Não tem essa ideia, na outra vida você vai continuar pagando aquilo que você fez na vida anterior. Não precisa esperar. Não, é nessa vida. Mas tem crença reencarnacionista? Sim, acreditamos em reencarnação. Só não acreditamos no karma do pós-vida. Então, assim... Levar um karma da vida passada. Da vida passada para lá. Então, Entendi. O que acontece nessa vida, encerra nessa vida. Pois bem. Pois nós vamos concluir essa primeira parte da nossa conversa. Nós deixamos ainda muitos temas, né, que são de curiosidade da ciência da religião, né, para compreender esse fenômeno religioso que é a Wicca. Eu agradeço você permanecer conosco para o próximo programa. O Religare, ele é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode acessar as informações sobre o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC através do nosso site. O endereço é www.pucminas.br/ppgcr. A entrevista com Wagner Quintão continua no próximo programa, hein? Não percam. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare Conhecimento e Religião.